atual é uma grande porcaria, para não dizer outra coisa, é tipo, está Boa, completamente... porquê que achas que acontece? Porquê que achas que somos uma grande porcaria? Ou o que é que nos define ser uma grande porcaria? Porque em parte eu concordo contigo. Portanto, É difícil de não concordar também, Sim. tipo, mas isto foi bem agressivo agora, what the fuck? Foi bem difícil de concordar, não, foda-se, foi bem mal agora. Mas, é assim, eu acho que nós estamos numa fase ou numa geração em que existe uma apatia total em seja o que for. Existe um marasmo, quer político, quer social, quer... Uma quem? Um Um marasmo? marasmo Significa- marasmo é tipo não acontecer nada. Ok. Pronto, é inércia, digamos assim. Uhum. Pronto. E existe uma apatia, um desinteresse total por seja o que for, por que área for, pela política, ou pela economia, ou pela arte, pela música, pela. Pá, existe. Ninguém quer saber de nada. Por exemplo, há uma coisa que a mim me faz muita confusão, que é eu, quando não sei uma coisa. Uhum. Por exemplo, no outro dia estava com a minha mãe, já não sei a fazer o que, estávamos a ver televisão e a ver uma merda qualquer. Uhum. E acho que era os Olímpicos, e havia lá Sim. um país que nós não sabíamos onde é que era. Pá, e o que é que eu fui fazer? Naturalmente peguei no telemóvel, pesquisei o país, olha, fica aqui, fica na Ásia, não sei o que mais, não sei o que. Pronto, está resolvido, já sei. Yeah. Agora, há pessoas que não fazem isso, e isso dá-me um nojo total. Como é que uma pessoa consegue perceber que não sabe uma coisa e não vai pesquisar para saber? Uhum. É um desinteresse total, em seja o que for. E é por isso que a mim mete-me um bocado de nojo, peço desculpa a palavra, mas é um bocado de nojo esta geração, porque é fútil, preocupa-se com coisas que não tem interesse nenhum, é tudo pessoal wannabe gangsters e tipo, o pessoal pensa que está nos Estados Unidos e caralho, pá, yeah. Quer dizer, educação já quase não existe. Por exemplo, tu entras numa Fairtax para ir para Lisboa e tens tipo montes de pessoas a pôr música a bombar, tipo, educação quer dizer, básica, é o senso comum. Portanto, isto tem a ver muito com o facto desta geração estar estragada, porque não tem noção do que é senso comum, do que é educação básica e do que é interesse pelas coisas. E qual é que seria a razão para ti? Então, Porque é que a achas- razão são os pais também. São os pais, porque os pais também começaram este movimento do desinteresse. Porque, por exemplo, se formos a ver, e não só, porque atualmente tu tens liberdade para fazer tudo o que queres, isto vai dar muita política, porque se nós formos a ver, Sim. tudo é política. Tudo é político. Tudo o que nós. Exatamente, o que nós O que estamos a faz- falar agora é política, nós estamos a Exatamente. fazer política neste momento, as pessoas é que não percebem isso, porque a política basicamente mexe com as nossas vidas e as pessoas nem têm noção disso. Claro. Mas lá está, por exemplo, os nossos pais e até avós, depende das idades, né? Viveram uma altura em que tínhamos a ditadura, uma altura que tínhamos o Estado Novo, tínhamos perseguição, portanto, e viveram a altura das primeiras eleições, de um gajo poder votar, de um gajo poder falar livremente, de um gajo poder dizer, pá, estes gajos são uns cabrões, ou dizer, estes gajos são fixe. Imagina, vives numa altura em que podes dizer tudo o que queres, e como podes dizer tudo o que queres e tens tudo à mão, tens tudo no telemóvel, ninguém quer saber, o que eu acho que é um bocado contraditório, quer dizer, se tens tudo à mão, como é que não vais saber? Tipo, e a mim faz-me uma grande confusão o desinteresse pela política que existe generalizadamente no mundo. Porque, pá, tu vais à net, pesquisas o que é a esquerda, o que é a direita, e está lá escrito. Mano, faz ao ChatGPT, o gajo diz por ti. O ChatGPT agora tem esta cena de dizer as coisas, tipo, ele fala mesmo, diz, chegas lá, o que é a esquerda? O gajo diz, pá, não é difícil. Só que ele está a desinteresse, ninguém quer saber de nada. Ok. Por acaso, existe um fenómeno que é o fator de abundância, algo do género, que é o facto de nós termos tanto à mão de semear, faz-nos vontade de não querer buscar nada. Sim, Estás claro. a ver? Sim. A minha perspectiva, se me permites, sei que a entrevista é tua, não te vou roubar. Acho que vou permitir. Não te vou roubar Acho os que holofotes, sim. mas é no facto de... O que me faz mais confusão nesta geração é a pouca ambição que tem. Estás a ver? Sim, isso também tem a ver com a parte do desinteresse, porque não há ambição, ninguém Exato. tem coisas de, pá, eu quero fazer isto e eu quero ser isto, pá, ninguém quer saber. Sim, exato. Normalmente acostumam-se a... Ok, eu se calhar quero fazer isto, não têm objetivos concretos e depois nunca procuram autodesenvolver-se a si mesmos nesse aspecto. Sim, não têm sonhos, por exemplo, é claro que toda a gente tem sonhos, mas atualmente são coisas de, pá, mas eu não consigo, pá, mas... Pronto, e depois o gajo acaba por não fazer nada. Por isso é que, por exemplo, temos pessoas que querem começar projetos, como temos aqui, e acabam por nunca começar o projeto, porque lá está, o que é que os outros vão dizer? Será que eu vou ser, será que vou ser acrinjalhado? Sim, vou ser Estás a gozado ver? ou do género. E isso é uma coisa que faz com que as pessoas não tenham ambição.
também porque andamos com aquela história de, desculpa lá, isto sou um bocado mal de dizer, mas eu sou totalmente contra aquela coisa de, cada vez mais os jovens têm mais casos de depressão e de insegurança. Pá, isso sempre houve. Okay? Nós temos crianças e jovens que são um bocado mimados, peço desculpa dizer, e que não conseguem resolver os seus próprios problemas. É óbvio que há problemas que são difíceis e é preciso falar com pessoas, ou mesmo procurar ajuda profissional. Claro, não estou a dizer isso, mas agora dizer que os jovens atualmente são uns coitadinhos, isso é tudo peta, isso é treta, porque isso sempre houve. Só que foi pessoas que souberam combater as cenas e souberam continuar em frente, e houve pessoas que tiveram demasiado assim à sombra da bananeira para fazer isso. Portanto, isso, e obviamente que agora há mais casos de depressão, porque também se liga mais à depressão. Se tu fores ao século passado, ou séculos antes disso, a depressão era vista como loucura. Ponto. Portanto, tipo, lá está. Imagina, normalmente é também aquele ditado que ocorreu no Japão, normalmente, que dizem, tipo, por causa da guerra, de ter... Depois foi um período de desgraça que tornou o Japão depois muito forte. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão conseguiu... Se eu estiver a fazer grande gafe histórica, diz-me, tipo, acabou por se desenvolver tanto que conseguiu reviver-se e conseguir exportar. O Japão morreu-se das cinzas mesmo. Exatamente. O Japão é Fênix, literalmente. E o que é que acontece depois disso? Voltam um período em que há um maior caso de depressão e isso tudo, porque tempos difíceis criam pessoas duras e pessoas duras criam tempos fáceis e depois criam pessoas fracas. Sim, isso é verdade. Isso é o exemplo que eu costumo dar, que é muito parecido ao que tu estás a dizer, que é os nossos avós viveram uma altura péssima, como eu já disse, uma altura de pura miséria. Tipo, só para teres uma noção, nós em Lisboa, que era um bairro de lata, completamente. Tu vês fotografias e que dá um bairro de lata a céu aberto. Completamente. Agora só aqui um parênteses, quando a rainha Elizabeth do Reino Unido veio cá a Portugal, porque ela visitou Portugal, já visitou Portugal, ainda estávamos na ditadura. Ela foi alojada no Palácio de Queluz, que é um palácio da altura do absolutismo português, para não ver a miséria que havia em Lisboa. E o palácio foi tudo remodelado por causa dela. Portanto, só para teres uma noção. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer, que eu tenho muito disto de andar ao sol. Pronto. Os nossos avós viveram numa época de miséria, de pobreza extrema, de fome, de escassez, de tudo. Escassez de tudo mesmo. E depois ensinaram os seus filhos, os nossos pais, portanto, a serem pessoas fortes, porque essas pessoas também viveram numa altura em que não tiveram dinheiro para estudar, em que levavam reguadas, portanto, coisas assim. Então tornaram-se pessoas fortes. Entretanto, viemos nós. E nós já temos pais fortes. Portanto, se já temos pais fortes, os pais fortes não precisam de criar filhos fortes porque os tempos já não são iguais e os problemas já não são os mesmos. Exatamente. Portanto, o que é que vai acontecer? Os pais vão criar filhos mimados, que estão habituados àquilo, que não têm noção nenhuma do que foi antes de 74 e pronto, e acham que isto sempre foi assim e que nunca existiu nada de grave. Né? E o que é que tu farias, ou o que é que se daria para fazer? O que é que eu faria? Para fazer uma máquina do tempo, eu punha o pessoal todo a viver antes de 74 para ver o que é para a tosse. Ok, e agora coisas reais. Reais, ok. Realmente reais. Daria a fazer? Não, é assim, a melhor máquina do tempo que tu tens é fotografias, vídeos, filmes, registros, documentos, sítios, ir a prisões, por exemplo, ires a Peniche, a prisão política Peniche, ires, por exemplo, ao Tarrafal, que se não me engano fica em Cabo Verde, portanto, ir daqui a Cabo Verde é assim uma longa viagem, mas o Tarrafal era um campo de concentração. Atenção, o Tarrafal era um puro campo de concentração onde morreram milhares. Portanto, ver com os próprios olhos e querer saber, lá está, querer aprender o que é que aconteceu, porque há muita gente que nem sabe a quantidade de mortes que houve na guerra colonial ou o que é que foi a guerra colonial. Portanto, é muito saber, ir à procura, investigar, e essa era a melhor maneira de nós termos pessoas informadas do que é que está aqui, do que é que se está a passar aqui neste mundo, que está tudo virado do avesso.